Eu sei que muita gente diz que a dor passa com o tempo, que a ausência ensina, que o silêncio acalma. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca foram tratadas como um estorvo dentro da própria casa que um dia abrigou todos os seus sonhos. Nunca viram o reflexo de uma vida dedicada se esvair em um olhar indiferente ou, pior, em palavras carregadas de um desprezo que corta mais fundo que qualquer faca. Meu nome é Ana, tenho 68 anos, e essa história começa no dia em que a vida me mostrou que ser mãe, para alguns, não é um título que garante respeito, mas uma lição constante de desapego e redescoberta. Por toda a minha vida, me dediquei à minha família com uma intensidade que beirava a abnegação. Criei meu filho, Lucas, para ser um homem gentil e justo, incutindo nele os valores que meus pais me transmitiram: amor, respeito e solidariedade. Casei-me jovem com um homem bom, mas que partiu cedo demais, vítima de uma condição delicada, deixando-me a tarefa de ser pai e mãe. Mergulhei nesse papel com todas as minhas forças, abrindo mão de muitos sonhos pessoais para garantir que Lucas tivesse tudo de que precisava. Meu apartamento, pequeno, mas aconchegante, era o nosso refúgio, o lugar onde construímos memórias, onde celebrei cada conquista dele, onde consolei cada choro. As paredes testemunharam os primeiros passos de Lucas, seus desenhos pendurados na geladeira, as risadas que ecoavam pelos cômodos nas noites de filmes. Era o nosso lar, um espaço sagrado que representava cada sacrifício e cada alegria, cada pedacinho da minha alma. O cheiro de bolo no forno, a luz suave que entrava pela janela da sala nas manhãs de domingo, o som da minha máquina de costura enquanto eu remendava alguma roupa para ele, tudo ali falava de pertencimento, de um amor que parecia inabalável. Lucas havia se casado com Sofia há cerca de 5 anos. Lembro-me do dia em que ele a apresentou, um almoço descontraído em um restaurante. Ela era bonita, elegante e exibia uma autoconfiança que, na época, eu interpretei como força. Com o tempo, essa autoconfiança se revelou uma ambição desmedida e seu senso de hierarquia muito particular. Sofia nunca me viu como uma mãe, mas como um estorvo, uma presença incômoda em sua nova vida. A relação com ela sempre foi permeada por uma frieza velada, um distanciamento que eu, na minha ingenuidade e no meu desejo de ver meu filho feliz, atribuía à sua personalidade reservada. Eu tentava me aproximar, oferecer ajuda na cozinha, perguntar sobre o trabalho dela, mas suas respostas eram sempre curtas, evasivas, como se eu fosse uma pergunta desnecessária em um questionário sem fim. Sentia que havia uma barreira invisível entre nós, um muro de gelo que ela erguia a cada tentativa minha de construir uma ponte. A situação mudou quando sofri uma queda em casa, uma fratura no fêmur que me deixou temporariamente dependente. Lucas e Sofia insistiram para que eu fosse morar com eles durante a recuperação. Achei que seria um período de cuidado e união familiar, uma oportunidade de estreitar laços, de sentir o calor de um lar que, afinal, meu filho havia construído. Que engano! Os primeiros dias foram de adaptação, com Lucas tentando equilibrar as coisas, mas Sofia já demonstrava seu incômodo. Pequenos gestos, como a forma como ela arrastava os pés quando eu pedia algo, ou o suspiro audível quando eu entrava em um cômodo, já indicavam que minha presença não era bem-vinda. A casa, antes cheia de promessas de acolhimento, começou a se tornar um espaço sufocante, onde cada movimento meu era monitorado, cada pedido um fardo. Naquela noite fatídica, o aroma da lasanha que eu preparava pairava no ar, prometendo o conforto de uma refeição familiar. Era um dos pratos favoritos de Lucas, uma receita de família que eu fazia desde que ele era criança, com um molho que levava horas para apurar e o queijo derretendo em camadas generosas. Eu estava na cozinha, cantarolando baixinho, o coração aquecido pela ideia de alimentar meu filho e minha nora. A panela de molho borbulhava suavemente no fogão e o queijo já estava pronto para ser gratinado. O apartamento, que antes me parecia apenas um espaço temporário, começava a adquirir em minha mente a aura de um lar compartilhado. Eu me sentia naquele momento útil, parte integrante daquele núcleo familiar. Foi então que Sofia entrou na cozinha.
Seus olhos, geralmente distantes e vazios de qualquer emoção para comigo, tinham naquela noite um brilho diferente, um lampejo de desafio que me fez parar o que estava fazendo. O canto de sua boca estava levemente curvado em um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso frio e calculista. Ela se encostou no batente da porta, os braços cruzados, e me encarou como se eu fosse uma peça de mobília fora do lugar. O calor da cozinha, o cheiro convidativo do molho, o tilintar suave dos talheres que eu ajeitava, tudo se tornou um cenário irreal para a crueldade que estava prestes a se desenrolar. O ar pareceu ficar mais denso e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. "Se quiser morar aqui, vai ter que pagar aluguel", disparou ela, com uma voz cortante que se espalhou pelo ambiente como cacos de vidro quebrando. As palavras me atingiram em cheio. O queijo que eu segurava quase caiu das minhas mãos. O nó se formou em minha garganta, tão apertado que senti o ar faltar. Não era apenas o absurdo da cobrança. A sugestão de que eu, a mãe de Lucas, deveria pagar para viver na casa de meu próprio filho. Era a forma como foi dita, a humilhação explícita de ser tratada como uma intrusa, uma hóspede indesejada, uma peça descartável na casa do meu próprio filho, a quem eu havia dedicado uma vida inteira. Eu havia vendido meu apartamento para ajudá-los a dar a entrada naquela mesma casa, um sacrifício que ela, aparentemente, havia convenientemente esquecido. Eu me senti minúscula, invadida, como se cada fibra do meu ser estivesse sendo atacada. O som do molho borbulhando no fogão pareceu se tornar ensurdecedor, zombando da minha ingenuidade. Minha cabeça girou. Procurei por Lucas, que deveria ser meu porto seguro, meu defensor. Mas ele estava em silêncio no quarto, alheio ou talvez, e a ideia me gelou por dentro, conivente com a situação. O silêncio dele era um golpe tão doloroso quanto as palavras dela. Os laços familiares que eu acreditava serem inquebráveis se romperam ali, naquele instante, transformando-se em fios soltos de uma tapeçaria desfeita. Eu me dei conta, naquele momento, que não era mais a matriarca, a mãe amada. Eu era um fardo, uma presença inconveniente que precisava ser monetizada, descartada. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam rolar pelo meu rosto. O cheiro da lasanha, que antes me trazia conforto, agora tinha um gosto amargo na boca. Minhas mãos tremiam, mas eu mantive a compostura. Com um gesto que foi tão prático quanto simbólico, estendi a mão para o fogão e, sem tirar os olhos de Sofia, desliguei o fogo. O chiado suave da panela silenciou, assim como a esperança que eu ainda nutria por aquele lugar. Minhas pernas, ainda doloridas da queda, me levaram em silêncio para fora da cozinha. Eu não disse uma palavra, não reagi, não dei a ela a satisfação de me ver desabar. O silêncio era a minha única arma, a minha dignidade inegociável. Naquele instante, enquanto saía da cozinha, eu compreendi que aquele momento representava o fim de uma fase da minha vida e o início de uma nova realidade. Não era apenas o fim do jantar, mas o fim da ilusão de que eu tinha um lugar garantido ali. O peso daquela cena se instalou em meu peito, pesado e frio, um bloco de gelo que se derreteria em lágrimas e reflexões nos dias que viriam. Mas, por enquanto, o que restava era a certeza de que eu não poderia mais ficar. Minha infância como mãe dedicada havia chegado ao seu ponto final, e o próximo capítulo da minha vida, eu sabia, seria escrito por mim, e apenas por mim. Ainda sinto o gosto amargo da lasanha que não foi comida, um sabor que se misturou à humilhação e à dor daquela noite. Cada passo para fora da cozinha, para fora daquele apartamento que um dia considerei o lar do meu filho, ecoava com o peso de uma vida dedicada, de um amor não visto. Nos anos que se seguiram, o peso dessa rejeição me corroeu por dentro. As memórias de sacrifícios não reconhecidos se empilhavam, como fotografias antigas que revelavam uma história de abnegação da qual eu me arrependia amargamente. Eu havia me dedicado a Lucas com uma intensidade que poucas mães conseguem. Lembro-me das noites em claro, sentada ao lado da cama dele, com a mão em sua testa, monitorando a febre alta que teimava em não ceder. As horas passavam arrastadas, e eu me sentia exausta,
mas a cada respiração suave que ele dava, um alívio percorria meu corpo. Quando ele estava gripado, meu único desejo era que ele se sentisse confortável, mesmo que isso significasse passar a noite em claro, oferecendo-lhe água e compressas frias. Eu cantava baixinho para ele dormir, contava histórias, inventava mundos de fantasia para afastar o medo e a dor. Aquelas noites, regadas a chás e orações silenciosas, eram a personificação do meu amor incondicional. Meu próprio sono, meu próprio cansaço, eram secundários. Ele era a minha prioridade, a minha única razão de ser. Não foram poucas as vezes em que recusei oportunidades de trabalho, promoções que poderiam ter mudado minha vida financeira e me proporcionado uma carreira mais sólida. Havia um emprego em outra cidade, com um salário muito melhor, mas significaria deixar Lucas com a avó, e eu não queria perder nenhum momento de seu crescimento. Escolhi ficar, optando por trabalhos que me permitissem estar presente nas reuniões da escola, nos jogos de futebol, nas peças de teatro. Acompanhava cada etapa de sua vida, cada conquista, cada tropeço. A educação dele era minha prioridade máxima. Abri mão de viagens, de cursos que sonhava em fazer, de momentos de lazer que poderiam ter me preenchido. Via minhas amigas viajando, explorando o mundo, e eu me contentava com as pequenas alegrias do dia a dia, sabendo que estava ali, firme e forte, para o meu filho. Aquelas escolhas, feitas com o coração cheio de amor, pareciam naquele momento as mais corretas. O maior sacrifício, no entanto, foi a venda do meu próprio apartamento. Aquele pequeno, mas aconchegante espaço, cheio de memórias de uma vida a dois com meu falecido marido, e depois, os primeiros anos da minha maternidade. Era o meu porto seguro, o meu refúgio, o único lugar que eu realmente chamava de meu. Quando Lucas e Sofia decidiram comprar a casa dos sonhos, faltava uma quantia considerável para a entrada. Lucas veio me procurar, os olhos cheios de esperança, e eu, sem hesitar, ofereci o que tinha de mais valioso: meu lar. "Mãe, essa é a nossa chance", ele disse com uma empolgação que me derreteu o coração. Eu não via aquilo como um sacrifício, mas como um investimento na felicidade do meu filho. Abracei a ideia com a pureza de um amor que não mede consequências. Assinei os papéis, vi as caixas serem empilhadas, os móveis serem levados. A sensação de vazio ao ver meu apartamento, cheio de memórias, sendo desocupado, era palpável. Mas eu me consolava pensando que a minha felicidade estaria na alegria de Lucas. O apartamento que eu havia vendido para ajudá-los a dar a entrada naquela mesma casa, que um dia eu considerei um presente de amor, agora se tornava a moeda de troca para a minha humilhação. Sofia, desde o início, parecia ter uma aversão sutil à minha presença. Pequenos gestos, olhares de canto de olho, uma frieza que parecia calcular cada palavra. Eu tentava me aproximar, oferecer ajuda na cozinha, perguntar sobre o trabalho dela, mas suas respostas eram sempre curtas, evasivas, como se eu fosse uma pergunta desnecessária em um questionário sem fim. Lembro-me de uma vez, eu estava arrumando a sala, e ela entrou, me olhando como se eu estivesse invadindo um espaço sagrado. "Não se preocupe, eu mesma faço", disse, com um tom que não era de gratidão, mas de repulsa. Outra vez, eu havia feito um bolo para o café da tarde, e ela mal tocou na fatia, preferindo pegar algo industrializado da despensa. Eram detalhes, eu sei, mas a soma desses pequenos desprezos construiu uma parede invisível entre nós, um muro de gelo que ela erguia a cada tentativa minha de construir uma ponte. O distanciamento de Lucas era ainda mais doloroso. Ele estava cada vez mais ausente, imerso em seu casamento e parecia alheio ao sofrimento de sua mãe. As conversas se tornaram superficiais, os abraços apressados. Quando eu tentava tocar no assunto da minha sensação de isolamento, ele mudava de assunto ou dizia que eu estava exagerando, que Sofia era apenas reservada. O silêncio dele diante do tratamento de Sofia era uma facada, uma prova de que, para ele, eu havia me tornado uma figura secundária. Eu me sentia como uma sombra na própria casa do meu filho, uma convidada indesejada que esperava o momento de partir. A dor de não ser vista, de não ser reconhecida, era um fardo pesado. Eu havia dado tudo e recebia em troca um abismo de indiferença.
Aquela casa, que para eles era um lar, para mim era um palco de desilusões, onde a cada dia eu percebia que o laço que eu acreditava ser inquebrável havia se desfeito, fio por fio. A sensação de não pertencimento era esmagadora. E o mais cruel de tudo era a percepção de que a minha própria bondade, o meu próprio sacrifício, haviam me levado a essa situação de vulnerabilidade, onde eu, Ana, estava ali, na casa do meu próprio filho, apenas aguardando o momento da minha partida. A partida da casa de Lucas e Sofia foi um ato de sobrevivência. Eu não tinha para onde ir, mas sabia que não poderia permanecer onde minha dignidade era pisoteada. Lúcia, minha amiga de longa data, a quem eu havia confidenciado minhas mágoas em poucas e dolorosas palavras, abriu as portas de sua casa e de seu coração para mim. O abraço dela, na porta, foi o primeiro calor genuíno que senti em meses. Ela não me fez perguntas, apenas me deixou chorar e ofereceu um prato de comida quente e um lugar para descansar. Acolhida em sua casa, em seu refúgio de amizade, comecei o processo de cura. Lúcia, com sua sabedoria e acolhimento, foi o pilar que me sustentou naquele período. Ela me incentivou a buscar um novo propósito, a me reconectar com a mulher que eu havia deixado de ser em nome da maternidade. Os primeiros dias foram de inércia, um luto pela vida que eu havia perdido. Mas Lúcia não me permitiu afundar. Ela me levou para caminhar no parque, me convidou para cozinhar juntas, me apresentou a um grupo de voluntariado em uma instituição que cuidava de idosos. Aos poucos, a tristeza cedeu lugar a uma faísca de curiosidade, de vontade de viver. Eu me reconectei com hobbies que havia deixado de lado, como a pintura e a leitura de romances. Comecei a frequentar aulas de cerâmica, onde a argila moldava não apenas vasos e esculturas, mas também a minha própria alma. A cada peça criada, eu sentia um pedacinho da minha identidade, antes soterrada, ressurgir. Era como se a Ana que eu conhecia, a mulher independente e sonhadora, estivesse vindo à tona novamente, depois de anos de esquecimento. Foi nesse processo de redescoberta que a teia invisível do destino começou a se tecer. Em uma das aulas de cerâmica, conheci Ricardo. Ele era um homem charmoso, de olhos gentis e um sorriso fácil. Ricardo, um empresário bem-sucedido e divorciado, também buscava refúgio na arte, uma forma de preencher o vazio de uma vida dedicada ao trabalho. Nosso primeiro contato foi casual, um comentário sobre a textura da argila, uma risada compartilhada sobre um vaso que desmoronou. Com o tempo, as conversas se tornaram mais profundas e descobrimos uma afinidade surpreendente. Ele me via, me valorizava e ouvia minhas histórias com uma atenção que eu não recebia há muito tempo. Ele me trouxe de volta a leveza, a alegria de viver, a sensação de ser desejada e amada por quem eu realmente era. Com Ricardo, eu podia ser eu mesma, sem máscaras, sem a necessidade de provar meu valor. A cada encontro, a cada conversa, eu sentia uma parte de mim florescer novamente. Era um amor maduro, construído sobre o respeito mútuo e a admiração. Enquanto eu florescia, Sofia, alheia à minha nova vida, continuava a cultivar sua arrogância. Ela me ligava ocasionalmente para falar sobre Lucas, mas nunca demonstrava qualquer preocupação genuína comigo. Suas conversas eram sempre superficiais, focadas em seu trabalho e em suas ascensões. Ela se gabava de seu sucesso profissional, de como estava crescendo na empresa, do reconhecimento que recebia de seus superiores. Eu ouvia em silêncio, sem revelar detalhes da minha própria vida. Ela nunca perguntou onde eu estava morando, se eu estava bem ou como eu estava me recuperando da queda. Sua indiferença era um muro que ela construía entre nós, e eu, agora, aceitava essa distância como um caminho para a minha própria paz. Eu sabia que ela tinha um cargo de gerência em uma grande empresa de tecnologia, mas nunca imaginei que essa empresa estivesse conectada à minha nova vida. Lucas, por sua vez, me ligava esporadicamente. As conversas eram protocolares, cheias de evasivas. Ele nunca tocou no assunto da cobrança de aluguel ou do meu silêncio após o ocorrido. O distanciamento dele me doía, mas eu entendia que ele estava preso em sua própria teia de responsabilidades e talvez de uma cegueira emocional que o impedia de ver a verdade.
Ele falava sobre a rotina com Sofia, sobre o trabalho, mas nunca demonstrava uma preocupação real com meu bem-estar. Era como se eu fosse uma figura distante em sua vida, uma lembrança do passado que ele preferia não revisitar. O tempo passou, e a minha vida com Ricardo se solidificou. Descobri que ele era o fundador e CEO de um conglomerado de empresas, um homem influente e respeitado no mercado. A dimensão de seu sucesso me surpreendeu, mas o que realmente me cativava era sua simplicidade e seu coração generoso. Ele me apresentou a seu círculo de amigos, a eventos sociais, a um mundo que eu, na minha vida dedicada à maternidade, nunca havia explorado. Era uma vida de plenitude, de risadas, de cumplicidade. Sofia, em sua bolha de egocentrismo, não fazia ideia de que o velho rico que eu estava namorando era, na verdade, seu chefe. Ela nunca imaginou que o homem com quem eu compartilhava minha vida era aquele que detinha o poder sobre seu futuro profissional. A ironia do destino estava se desenrolando silenciosamente, como uma teia invisível que se fechava. Eu não sentia raiva, nem desejo de vingança. Apenas uma estranha sensação de que as coisas estavam se encaixando, de que a justiça, de uma forma ou de outra, encontraria seu caminho. A vida, às vezes, tem seus próprios meios de equilibrar a balança, de mostrar que o universo conspira a favor daqueles que agem com dignidade. E eu, Ana, estava prestes a testemunhar essa conspiração em ação, sem mover um dedo. A teia estava armada e Sofia, em sua cegueira, estava prestes a cair nela. A rotina seguia seu curso suave, embalada pela tranquilidade que Ricardo havia trazido à minha vida. Eu desfrutava de cada manhã com ele, de cada conversa, cada descoberta. A dor da rejeição, embora ainda uma cicatriz, havia se transformado em uma lembrança distante, sem o poder de me abalar. Eu estava em meu novo apartamento, um espaço que aos poucos se tornava um lar, refletindo minha própria essência e minha liberdade recém-descoberta. O telefone tocou, e o nome de Lucas brilhou na tela. Atendi com uma ponta de surpresa, pois seus contatos eram cada vez mais raros. Sua voz estava diferente, carregada de uma urgência que não lhe era comum. Mãe, a Sofia, ela foi demitida. A notícia me pegou de surpresa, mas não da forma que ele esperava. Não houve choque nem surpresa real, apenas uma constatação silenciosa. Eu sabia que Ricardo, embora discreto, era um homem de princípios e que a ética profissional para ele era inegociável. Se Sofia havia sido demitida, era porque havia uma razão sólida. O abismo da queda dela, eu sabia, não era uma obra do acaso. Lucas continuou a falar, a voz embargada, sobre o desespero de Sofia, a confusão, a incerteza do futuro. Ele não entendia, não conseguia processar a dimensão do que estava acontecendo, ou, mais importante, o porquê. Poucas horas depois, meu telefone tocou novamente. Era Sofia. Sua voz, antes carregada de altivez, agora tremia. Ana, eu preciso da sua ajuda. Por favor. Eu, que sempre fui a figura a ser ignorada, a quem se cobrava aluguel no próprio lar do filho, agora era a última esperança dela. A ironia era cruel, mas não havia triunfo em meu coração, apenas uma curiosidade silenciosa sobre o que ela faria a seguir. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria discreta, longe dos olhos de Lucas. Quando Sofia apareceu, seus olhos estavam inchados, o cabelo desgrenhado e as roupas, antes impecáveis, pareciam jogadas sobre seu corpo. O desespero estava estampado em cada linha de seu rosto. Ela mal conseguiu me cumprimentar, os lábios tremendo. Meu emprego? Eu perdi tudo, Ana. Eu não entendo. Eu era tão boa no que fazia, tão dedicada. Sua voz se embargou e ela começou a chorar. A mulher que havia me humilhado estava ali, desabando na minha frente, pedindo ajuda à figurante. Eu a ouvi em silêncio, deixando que o tempo corresse, que o peso de suas palavras se acomodasse no ar. Não havia raiva em mim, apenas uma distância tranquila, quase clínica. Quando ela se acalmou um pouco, o suficiente para me olhar nos olhos, eu decidi que era a hora. Com a voz calma, sem qualquer traço de emoção excessiva, apenas a clareza de quem sabe a verdade, eu disse: Sofia, o Ricardo, o homem com quem eu estou namorando,
Ele é o seu novo chefe. O impacto daquelas palavras foi instantâneo. Seus olhos se arregalaram, a cor sumiu de seu rosto e a respiração ficou presa em sua garganta. Ela piscou, tentando processar a informação como se eu tivesse acabado de proferir uma língua desconhecida. Eu vi a ficha caindo em seu olhar, a compreensão se espalhando como uma mancha escura. O choque era evidente, a humilhação ainda maior. A arrogância que a acompanhava como uma segunda pele se desfez diante dos meus olhos. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam, apenas um murmúrio incoerente. Eu não disse mais nada. Não houve sermão, não houve cobrança, não houve a satisfação de um "eu te disse". O silêncio era a minha arma mais potente. Deixei que a verdade, simples e nua, se instalasse entre nós. O peso da revelação era dela, não meu. Sofia, humilhada e sem mais argumentos, se levantou abruptamente. Suas pernas vacilaram por um instante e ela se apoiou na cadeira. Seus olhos, antes cheios de súplica, agora carregavam uma mistura de vergonha e choque. Sem mais uma palavra, ela saiu da cafeteria, deixando para trás o rastro de sua própria queda. Eu a observei partir, sem pressa, sem histeria. Sentei-me, o chá à minha frente já frio, e refleti sobre a justiça tácita. Não havia necessidade de vingança explícita. As consequências das ações dela, o destino, haviam agido por si só. Eu não movi um dedo para prejudicá-la, apenas vivi a minha vida, buscando a minha própria felicidade. E, ao fazer isso, o universo se encarregou de realinhar as coisas. Aquele encontro marcou a ruptura definitiva para mim. A partir daquele momento, o ciclo de exploração emocional estava quebrado. Eu não era mais a Ana que se sacrificava por um amor não correspondido, nem a mãe que implorava por reconhecimento. Eu era a mulher que havia encontrado sua própria força, sua própria dignidade. A paz que me preenchia não vinha de uma vitória sobre Sofia, mas da minha libertação. A força estava na calma e na clareza da minha escolha. Eu não seria mais usada, nem negligenciada. A justiça não se fez com gritos ou acusações, mas com o silêncio e a firmeza de quem sabe seu valor. E naquele dia, eu soube. O sol da manhã, suave e dourado, entrava pela janela do meu novo apartamento, iluminando cada canto da sala. Respirei fundo, sentindo o aroma de café recém-passado e a brisa fresca que vinha da varanda. Aquele espaço, agora meu de verdade, era um santuário de paz e liberdade, um testamento visível da minha redescoberta. Os móveis, escolhidos com carinho, as cores nas paredes, a luz que preenchia os cômodos, tudo falava de um recomeço, de uma nova fase onde eu era a arquiteta da minha própria felicidade. Não era um palácio, mas era meu, construído com a dignidade que me custou tanto resgatar. Minha vida ao lado de Ricardo floresceu em um jardim de respeito e cumplicidade. Ele era o companheiro que eu sempre desejei, mas que só agora, depois de me libertar das amarras do passado, eu estava pronta para receber. Nossas manhãs começavam com risadas e planos, e as noites terminavam com conversas profundas e o calor de um abraço. Ele me via, me valorizava e celebrava cada pequena conquista minha. Com ele, eu não precisava provar meu valor. Eu simplesmente era. Era uma vida de plenitude, de risadas, de cumplicidade que eu nunca havia experimentado antes. Ricardo me trouxe de volta a leveza, a alegria de viver, e sem que eu soubesse, seria a peça-chave na reviravolta que estava por vir. Pouco tempo depois do encontro com Sofia, Lucas me procurou. Sua voz ao telefone era de um cansaço que eu nunca havia escutado antes. Ele queria conversar, acertar as coisas, como ele disse. Eu, que havia passado uma vida inteira esperando por um reconhecimento dele, senti uma pontada de emoção, mas mantive a serenidade. Concordei em nos encontrar, escolhendo um parque arborizado, um lugar neutro, longe de qualquer resquício do passado. Ele chegou pálido, com os olhos vermelhos. Sentamo-nos em um banco debaixo de uma árvore frondosa, e o silêncio se estendeu entre nós por um longo momento. Foi Lucas quem o quebrou. "Mãe, eu sinto muito", ele disse, a voz embargada. "Eu fui um tolo. Eu não te vi, não te ouvi.
Eu deixei que as coisas chegassem a esse ponto. As palavras, antes tão esperadas, agora eram recebidas com uma calma que só a distância pode proporcionar. Ele contou sobre a demissão de Sofia, sobre o caos que se instalou na vida deles, e como ele finalmente havia enxergado a verdadeira face de sua esposa e a dimensão de sua própria negligência. Falou sobre a vergonha que sentia por ter me tratado daquela forma, por ter permitido que eu me sentisse tão invisível. Não houve gritos, não houve discussões, apenas a confissão de um filho que havia se perdido e que agora buscava um caminho de volta. Eu o ouvi com atenção, sem interromper. Quando ele terminou, peguei sua mão. Lucas, a dor foi grande e a ferida ainda está ali. Mas a vida me ensinou que o verdadeiro valor não está no que as pessoas nos dão, mas no que permitimos que elas nos tirem. E eu não permito mais que tirem a minha dignidade. Não houve uma redenção fácil, nem um perdão instantâneo. A cura é um processo, e eu sabia que ele precisaria trabalhar muito para reconstruir a confiança. Mas a semente da reconciliação, baseada na honestidade e no reconhecimento do erro, havia sido plantada. Não era a mesma relação de antes, nem poderia ser. Era uma nova forma de amar, com limites claros e uma liberdade que eu jamais abriria mão. Hoje, vivo uma vida plena, onde o amor próprio é o meu guia. O pertencimento não se encontra mais em laços de sangue que se desfazem, mas na alma que se reconhece livre. Eu aprendi que minha paz não depende da aprovação dos outros, mas da minha própria capacidade de me aceitar e me amar. A dor da rejeição se transformou em cicatriz, um lembrete constante de que, por vezes, é preciso se afastar para se reencontrar, para florescer em um solo onde somos verdadeiramente valorizados. Ricardo é meu porto seguro, meu cúmplice, meu amor. Juntos, exploramos o mundo, construímos memórias e celebramos cada novo amanhecer. A antiga Ana, a que se anulava em nome dos outros, ficou para trás. A nova Ana, forte, lúcida e digna, floresceu. Não houve vingança em minha história, apenas a certeza de que a vida se encarrega de equilibrar as coisas. A paz veio do afastamento, da coragem de dizer basta. O verdadeiro valor está em ser visto e respeitado, e não apenas amado de uma forma que te esvazia. Que esta história sirva de inspiração para todos que se sentem ignorados, para que encontrem a força em si mesmos, a coragem de romper com o que não serve mais, e a dignidade de reescrever seu próprio final. A vitória está na libertação emocional. Minha vida é a prova viva de que a paz, a alegria e a verdadeira liberdade florescem quando escolhemos a nós mesmos, quando abraçamos nossa própria dignidade. O sol, agora mais alto, banha meu apartamento, e eu sinto a leveza de quem sabe que finalmente está em casa. Meu verdadeiro lar é a minha alma, e ela está em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.